Você já percebeu que vive como se tivesse uma prova que nunca acaba, uma prova constante, como se todo dia fosse uma nova chance de você fracassar, como se todos os dias você precisasse provar o teu valor? A maioria das pessoas não sofrem porque erram. Na verdade, elas às vezes sofrem porque entenderam que errar significa não valer de nada, que errar significa ser menor, que falhar significa ser descartável. Entende a vida como se fosse um placar contínuo, ou seja, ganhou, parabéns. Perdeu, você então é um fracassado. O que acontece é que essa lógica ela é extremamente prejudicial para a nossa mente. O Velho Mar do Hemingway, esse livro que está aqui no canto, ele ensina uma dura lição, que a dignidade não se sustenta em você vencer. A dignidade se sustenta em você lutar sem se abandonar. Durante uma parte da minha vida eu realizei atendimento infantil. E durante os atendimentos infantis, uma coisa me chamava muita atenção. Era durante os jogos, as atividades lúdicas ali. Muitas crianças, quando jogavam algum tipo de jogo, seja carta, tabuleiro, elas não jogavam simplesmente para brincar. Elas jogavam para vencer e faziam de tudo por isso. Seja trapacear, mudar as regras, desistir no meio da brincadeira. Por quê? Vencer era a única opção para elas. Perder era intolerável. E acontece que na vida adulta, por vezes, não muda muito não. Só que acontece que no adulto a roupa é outra. Por vezes na fase adulta, quando o adulto tem essa ideia de que eu só entro em campo para vencer, vencer é inadmissível, falhar significa ser um perdedor, você começa a desenvolver alguns problemas, como por exemplo o perfeccionismo, ser um profissional exausto, associar a tua identidade à tua performance. O que acontece é que não existe um problema em você querer vencer. Tá tudo bem. Eu quero vencer, você provavelmente quer vencer. Todos nós queremos vencer naquilo que a gente se propõe a lutar. O problema é quando a tua identidade se sustenta unicamente nisso. Aí que está o problema. Então, antes de tudo, não quero trazer uma ideia aqui para você de que, eu estou falando aqui que você precisa perder para ser digno ou trazer dignidade para você. Longe disso, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a nossa dignidade não pode ser sustentada, a nossa identidade não pode ser sustentada em performar, no vencer propriamente dito. Não é nisso que se sustenta. Você já vai entender melhor isso aqui. Fiz algumas anotações aqui, tanto para eu não falar demais, quanto para eu não esquecer nenhum ponto de trazer aqui. O Velho Mar conta a história de Santiago, um homem que perdeu tudo. Ele era pobre, na verdade, para você ter noção do estado que ele estava vivenciando, ele dormia em uma cama feita de jornal. Ele não tinha nada para comer em casa na maioria das vezes. Ele era sustentado por um garoto que outrora ele havia ensinado esse garoto a pescar. E esse garoto era muito grato a ele por causa disso. E daqui a pouco eu já falo um pouco melhor sobre esse garoto. Mas voltando ao Santiago, o velho aqui do livro, ele estava numa situação bem complexa. Por questões psicológicas, talvez algumas pessoas já iriam rotular ele de incompetente, de inútil, e dentre outras palavras aqui. Mas uma coisa que não mudou em Santiago, mesmo em meio a tudo que ele tinha passado, era a persistência dele. Todos os dias ele pegava o seu barco, todo o seu equipamento de pesca, ajustava tudo e ia pescar. Para você ter noção do estado que ele estava vivenciando, ele já estava há 84 dias sem pescar. Esse garoto que eu falei aqui agora há pouco, era um garoto que antes pescava com ele, mas devido a tantos dias o Santiago está sem pescar, os pais desse garoto proibiram ele de pescar com o Santiago. Mas mesmo assim, ainda esse garoto ajudava Santiago. Ele via, quando o Santiago estava voltando do mar, esse garoto ajudava ele a recolher toda ali a embarcação. Antes de pescar, esse garoto ajudava ele a montar todo o equipamento ali para ele ir pescar. Então eles tinham uma relação muito boa. Mas esse garoto estava proibido de pescar com Santiago devido, novamente, a essa má sorte que ele estava vivenciando. E no dia 85 ele sai novamente para pescar, todo aquele ritual novamente, e durante a pescaria ele fisga o maior peixe que ele já tinha visto na vida dele. E ele luta horas para conseguir pegar aquele peixe, até que ele consegue. Só que durante toda a luta contra esse peixe, ele se machuca, ele sangra, ele pensa em desistir, porque era muito difícil tudo aquilo que ele estava passando. Mas na verdade a luta dele não é contra o peixe, a luta dele era contra a vergonha, aquela sensação de se sentir fracassado, aquela questão de quem ele era, aquela sensação de
realmente manter a sua real identidade. O que é interessante é que durante toda essa luta que ele teve contra o peixe, ele foi atormentado por tudo quanto é tipo de pensamento. Ele pensou em desistir, ele pensou em parar de lutar, pensamentos diziam que ele não era capaz de conseguir aquilo, mas o que é interessante é que ele lutava contra esses pensamentos e por vezes ele até falava em voz alta, não só na cabeça dele, mesmo ele estando sozinho, ele falava em voz alta como se para se regular, como para que ele conseguisse olhar a situação de fato como ela era e não no sentido mais negativo que às vezes alguns pensamentos dele fazia com que ele olhasse para essa situação. Isso é muito interessante porque na psicoterapia acontece muito disso. A gente auxilia o paciente a ele olhar a situação como de fato ela é e não necessariamente como ele a interpreta. Por vezes interpretamos as situações de uma forma que vai potencializar o nosso sofrimento e por vezes, por potencializar o nosso sofrimento, vamos ter comportamentos disfuncionais. E isso é muito importante da gente avaliar aqui. Nós não sofremos por como as coisas são, nós sofremos pela forma com qual a gente interpreta as coisas que a gente vivencia. Mesmo em meio após toda aquela luta, Santiago ele vence o peixe. O peixe era tão grande, para você ter noção, que ele não consegue colocar o peixe dentro do barco. Ele então amarra o peixe na lateral do barco para conseguir levar esse peixe para sua casa para poder vender e conseguir ganhar um dinheiro suficiente para viver mais alguns dias com um certo conforto, digamos assim. Pelo peixe estar amarrado na lateral e o peixe estar sangrando devido a toda a luta que eles tiveram, o peixe veio fazendo um rastro de sangue no decorrer por onde eles passavam. Só que acontece que isso chamou tubarões, atraiu tubarões e esses tubarões, em resumo, atacaram ali aquele peixe e devoraram aquele peixe, fazendo com que Santiago voltasse para a terra apenas com o esqueleto do peixe. E aí mostra mais uma vez as intercorrências que a gente tem na nossa vida. Acontece que, antes de tudo, é importante entender que lá na luta contra o peixe, Santiago ele respeita o peixe, ele respeita o desafio dele e ele entende o nível daquele desafio, assim como ele também entende o nível do desafio que ele teve com os tubarões. Por vezes, você vai olhar para o teu problema, tanto que você pode potencializar, acreditando que você não vai conseguir lidar com isso, ou às vezes você menospreza o teu problema. Não no sentido de que você nem luta como deveria, mas às vezes você começa a entender, poxa, por que eu perdi para isso? Ou poxa, por que eu estou sofrendo com isso? Até porque hoje em dia também se vende uma ideia de que sofrer significa que você é um fracasso, de que você é fracassado, como se as emoções fosse algo que nós não pudéssemos sentir, sendo que é natural. Mesmo em meio a tudo isso que a gente vê aqui Santiago passando, a toda a força que ele tinha, a toda a forma dele lidar com a situação, a gente não vê no livro a ausência de tristeza, de medo, de até mesmo por vezes um comportamento de ruminação sobre a determinada situação que ele estava passando. É importante você também naturalizar isso. Quando você respeita o teu desafio, você entende a intensidade desse problema, você entende o quão difícil é vivenciar isso, não no sentido de potencializar, mas no sentido de naturalizar, entender que o fato ou a situação específica que você está passando. Um outro ponto importantíssimo da história é o garoto. Ou seja, o garoto ele conseguia enxergar Santiago de fato como ele era. E por vezes a gente não consegue fazer isso na nossa própria vida. O garoto entendia e enxergava Santiago como um homem íntegro, um homem honesto, um mestre para ele, porque Santiago havia ensinado tudo o que sabia para esse garoto. Tudo o que esse garoto sabia, ele devia ao Santiago. E esse garoto conseguia enxergar Santiago além do que às vezes até outros pescadores ali enxergavam. Para alguns pescadores, Santiago era só um pescador que não estava pescando, um fracassado, um inútil, um incompetente, mas o garoto via além disso. Até para os pais do garoto. O garoto, por vezes, ia um pouco contra a vontade dos pais e permanecia ali, ajudando no que podia o Santiago. E, por vezes, a psicoterapia ela funciona igual esse garoto na vida de Santiago, fazendo com que você enxergue além da performance, além das situações que você está vivenciando, fazendo com que você consiga enxergar quem de verdade você é. Esse livro aqui não é sobre ganhar ou perder, é sobre o mundo não decidir quem você é. Indiferente com que todos os outros pescadores achavam, acreditavam que Santiago era,
indiferente. Ele seguia todo dia no seu propósito, na sua luta, indiferente se ganhava ou perdia. Talvez se eu e você estivesse vivenciando 84 dias sem pescar, talvez a gente começaria a ter uma crise de identidade. Será que realmente é isso que eu faço? Será que realmente isso é quem eu sou? Será que realmente eu não sou esse perdedor como falo? Por vezes a gente pode ser atormentado por esse tipo de pensamento, mas é importante você não deixar que a situação ou que o mundo defina quem você é. Acontece que talvez você não vai conseguir o que você quer, talvez você perca, talvez você falhe, mas indiferente, não desista de quem você é. E a ideia é você fazer como Santiago. Amanhã, no dia 86, você prepara todo o teu barquinho, arruma todo o teu equipamento de pesca, coloca esse barco no mar e volte a pescar. Se você ler esse livro, você vai perceber que ele não vai trazer um final hollywoodiano, ou seja, que o herói venceu todos os seus inimigos e triunfou. Não. Se você está esperando o final desse, nem leia esse livro. Ele, na verdade, vai trazer essa lição do que eu trouxe aqui para você, que a vida não é só sobre ganhar ou perder. E se você tem vontade de ler esse livro, por mais que eu já tenha falado muito sobre ele, ter trazido até partes do final dele, o que importa nesse livro não é o começo ou o final dele, é todo o enredo dele, é toda a luta, toda a forma como o escritor ali traz da luta de Santiago com o peixe, com os tubarões, com a sua própria vida. Se você quer uma leitura que pode te edificar de alguma forma, eu te aconselho a ler esse livro. E se você gosta de conteúdo desse tipo, que vai te ajudar a entender como a mente funciona, ou até mesmo entender como a tua mente funciona, se inscreva nesse canal, deixe seu comentário do que achou desse livro ou até mesmo desse vídeo. Um abraço e até a próxima!